Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara. Está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com o Abner Vidal, que foi eleito em 25 de novembro presidente da OAB Subseção de Guarulhos para o triênio de 2022 a 2024. Abner, é um prazer ter você aqui na TV Câmara com a gente, mesmo que virtualmente. Muito obrigado, agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui. Eu queria que você falasse para a gente começar o programa, um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Você não nasceu aqui em Guarulhos, mas veio ainda pequeno. Eu queria que você falasse como é que você se interessou pela advocacia, como é que você começou nessa área. Sim. Olha, é muito bacana porque minha família mora em Guarulhos há quase 80 anos. Eu não nasci em Guarulhos por uma circunstância. A minha mãe se casou, meu pai morava em São Bernardo do Campo, mas eu nasci em São Bernardo e já vim para Guarulhos muito, até bebê, né? Então, eu fiquei pouco tempo lá em São Bernardo. O direito sempre foi uma paixão muito distante, porque eu sou de uma realidade, eu sou da periferia de Guarulhos, cresci ali no bairro do Cabo Sul, então os sonhos de quem vive numa periferia não são tão coloridos assim. Mas eu tinha sim uma vontade dentro de mim de fazer uma faculdade, e direito era assim uma grande paixão. Eu sempre tive muita facilidade com a comunicação, inclusive alguns professores lá na quinta, na sexta série, já diziam: olha, você tem bastante facilidade com a comunicação, acho que você deveria pensar numa profissão que você utilize essa sua vocação natural, e também o direito seria um caminho natural. Então, os professores me indicavam, eu também gostava, mas, como eu disse, era uma realidade muito distante. O tempo foi passando, eu comecei a trabalhar muito cedo, inicialmente nos Correios, como menor aprendiz, e surgiu a oportunidade, aos 16 anos, de trabalhar de office boy em um pequeno escritório de advocacia aqui em Guarulhos. E ali eu tive certeza absoluta que seria a minha grande chance de estar mais próximo com a área e de realizar aquele sonho de criança. E assim foi. Comecei a trabalhar como office boy, estava no primeiro ano do colégio ainda, me formei no colégio depois do terceiro ano, fiz o vestibular e fiz a minha faculdade na FIG, inicialmente como bolsista da faculdade. No segundo ano, eu pude obter bolsa 100% através de um programa do governo e me formei ali em 2008. Abner, você faz parte da atual gestão da OAB, que está se encerrando, como diretor tesoureiro. Desde 2013, você já faz parte de comissão dentro da OAB. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você foi para essa parte mais administrativa dentro da OAB, também a sua expectativa agora como presidente, de fato, é uma gestão de continuidade, o que deve ser diferente? É uma gestão de continuidade, mas você tem uma outra forma de pensar. Eu venho para a OAB em 2013, já estava formado já há alguns anos, com o sentimento mesmo de contribuir com a advocacia e contribuir também para toda a advocacia. E à medida em que cada advogado individualmente contribui, ele recebe muito de volta devolutivo, né? Então, por exemplo, nós temos muito orgulho em que a OAB, num determinado momento, nós tínhamos uma magistrada aqui em Guarulhos que ela praticava ilegalidades com relação às partes, com relação à advocacia, e a OAB, de forma organizada, de forma legal, representou essa magistrada e, com a união de toda a advocacia, conseguiu, de fato, afastar essa magistrada. É claro que eu estou dando um exemplo muito, muito forte, né? Mas é o exemplo que a união de cada advogado num projeto, em algo coletivo, de fato melhora a advocacia de todos e a prestação jurisdicional. Eu realmente acredito nisso, e foi com esse sentimento que eu vim para a OAB. Inicialmente, eu fui vice-presidente de uma comissão, depois eu participei de outras comissões, Direito do Trabalho, Comissão de Sociedade de Advocacia, e depois, agora em 2018, de 2019 até 2021, na tesouraria, na diretoria financeira. Então, eu sempre me interessei para os projetos, então eu sempre trabalhei ativamente nos projetos das comissões, e desde 2019, pelo trabalho nos projetos, eu acredito que tenha credenciado o meu nome para uma função, digamos assim, mais administrativa, né? E foi uma experiência fantástica, porque nós tivemos aqui pandemia, nós tivemos inúmeras dificuldades. Mesmo com essas dificuldades, enquanto o sistema de justiça ele
fechou as portas e alguns fóruns estão fechados até hoje. O fórum não voltou na sua plenitude ainda. A OAB Guarulhos não apenas não fechou, claro que nós respeitamos as medidas sanitárias, mas a OAB não apenas não fechou, como nós aqui em Guarulhos conseguimos inaugurar um polo de atendimento à advocacia do Bom Sucesso do Pimentas. Então, isso é muito gratificante do ponto de vista administrativo, então é algo que eu me orgulho bastante ter participado desse movimento na gestão. E quais são as prioridades daqui para frente? Eu vi que dentro das propostas vocês falam muito em descentralizar, né? Você falou dessa inauguração do Bom Sucesso, mas fala um pouquinho então dessa ideia de descentralizar a OAB, como que isso funcionaria na prática. É muito importante a descentralização, porque nós estamos inseridos em um contexto de uma cidade com mais de 1.400.000 habitantes, uma das maiores cidades do estado e do Brasil, e a OAB, há muito tempo, Renata, que o advogado, a advocacia não é uma profissão de elite, pelo contrário, os escritórios não estão apenas nos centros, ou no centro de Guarulhos. Os escritórios estão espalhados pelos bairros, Pimentas, Bom Sucesso, Praça 8, Paraíso, Jardim Cumbica, Vila Galvão. Então, a OAB precisa estar onde a advocacia, onde a cidadania está. Você sabe que uma experiência que traduz isso que eu estou dizendo, é a Justiça do Trabalho de São Paulo. Há alguns anos, nós só tínhamos a Justiça do Trabalho concentrada em apenas um local, ali no Fórum da Marquês de São Vicente, ali na Barra Funda. Então, São Paulo é muito grande, muito maior que Guarulhos, então todos os processos iam lá para a Barra Funda. Mas o Tribunal de Justiça, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, sempre teve a possibilidade de medir de onde essas ações vinham, porque para o advogado cadastrar a ação, ele precisa cadastrar o CEP da empresa. Então, sempre foi muito fácil essa medição. Em algum momento, o TRT entendeu por bem descentralizar a Justiça do Trabalho. Então, nós temos hoje uma justiça no extremo leste da capital e uma justiça no extremo sul da capital. E no mês seguinte a essa descentralização, as demandas judiciais elas cresceram sobremaneira. Isso nos diz muito com relação à descentralização e com relação à distribuição de justiça. Não é que não tinha demanda nesses extremos, é porque a justiça, o sistema de justiça mais próximo do cidadão faz com que o cidadão acesse a justiça. Qualquer programa que vise atingir a sociedade, estando mais perto da sociedade, ela vai atingir de forma mais eficaz. A OAB é a mesma coisa. Quando ela vai para os bairros mais distantes, para o Pimentas, para o Bom Sucesso, para o Jardim Cumbica, por exemplo, ela puxa alguns serviços públicos, ela tem o condão de puxar os serviços públicos e, quem sabe, um polo de atendimento da justiça, para que a justiça fique mais próximo dessa população. Não apenas da população, mas do advogado, porque nós temos inúmeros escritórios de advocacia nesses bairros mais afastados do centro. Portanto, a OAB não serve apenas para quem está no centro, ela serve também para os advogados que estão nesses bairros mais afastados. Então, a descentralização é uma realidade que já começou e nós pretendemos implementar. Você me perguntou quais são as prioridades. Eu assumo agora no dia 1º de janeiro, e assim, a principal prioridade é dizer à advocacia que a eleição acabou. Nesse momento, não existe mais chapa 1, chapa 2, chapa 3, nós somos todos advogados. Todos os candidatos ali, eu parabenizo cada um dos candidatos, tiveram um trabalho excelente, foi uma eleição pautada de fato na discussão das ideias, nós não tivemos ataques pessoais, não tivemos... foi de fato uma eleição muito, muito bacana, tivemos um debate muito rico, e agora é a hora de nós integrarmos a advocacia, unirmos a advocacia, porque tem grandes nomes da advocacia que disputaram a eleição por uma outra chapa e que podem e devem integrar a advocacia. Você falava também dessa questão da pandemia, que ela acaba vindo em consonância também com uma proposta que vocês têm de investimento em ferramentas tecnológicas, né? A gente sabe que durante a pandemia você mesmo fala que alguns fóruns ainda estão fechados, a justiça, boa parte da justiça está funcionando somente em forma virtual. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância também de você investir em ferramentas tecnológicas até para possibilitar que esses advogados, que as pessoas tenham acesso à justiça, que muito dela está sendo feita agora de maneira virtual, né? Exatamente. Veja, a realidade dos escritórios de advocacia da cidade de Guarulhos, e não é só uma realidade de Guarulhos, 90% dos escritórios
eles são constituídos de 1 ou 2 advogados. Que esses escritórios de advocacia, eles não possuem um TI, por exemplo, para que ele possa, dê um problema, ao contrário de um grande escritório, ele liga para um funcionário e esse funcionário resolve facilmente. A OAB, ela precisa, eu disse isso muito na campanha, ela precisa ser menos freio e mais combustível, ela precisa de fato abraçar as dificuldades da advocacia. Então, nós vamos sim implementar ferramentas de tecnologia que alcance o advogado, para que o advogado tenha não apenas o suporte necessário da OAB, o suporte de TI da OAB, mas que ele coloque a visão para o futuro, para áreas tecnológicas do direito, para que ele traga ferramentas tecnológicas para o dia a dia do advogado. Por exemplo, nós falamos muito em jurimetria. Jurimetria nada mais é do que você medir dados, você analisar dados de cada juiz, por exemplo, de cada vara que julga um processo. Eu não sei, eu sou advogado, eu sou aqui diretor da ordem, eu não sei, nós advogados não sabemos como, por exemplo, o juiz da vara X julga, por exemplo, o reajuste de locação. Entende? Nós tivemos todos os índices de locações, ou a maioria dos índices de locação, ele adota o IGPM. O IGPM na pandemia deu um salto enorme. Nós tivemos inúmeras discussões com relação à discussão do índice. Tudo bem, nós temos lá uma súmula do STJ, nós temos ali alguns julgados do TJ de São Paulo, mas como o juiz aqui da minha comarca julga? Como o juiz da vara X, da vara Y, da vara Z está julgando essa demanda? Eu não sei, eu não tenho acesso a esses dados. Então a OAB vai implementar essa jurimetria, essa medição de dados, para verificar como o magistrado ele julga a ação de dano moral, como ele julga uma ação, por exemplo, de rescisão contratual, se o magistrado está violando direitos e prerrogativas do advogado, se ele está violando direitos da sociedade. Então, é importante que nós, da OAB, implementemos essas ferramentas tecnológicas para que isso o advogado utilize no dia a dia dele. Ele precisa ver essa diferença quando ele estiver peticionando. Por exemplo, quando ele estiver numa entrevista com o cliente dele, e ele possa falar para o cliente, olha, o juiz da vara Z tende a julgar o seu processo dessa forma. Então, você tem mais chances ou menos chances. São dados e são informações extremamente importantes para a advocacia. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalinho. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da OAB, sua trajetória como advogado de uma maneira geral, tá bom? E também os planos para esse próximo triênio da OAB. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o presidente eleito da OAB Guarulhos, Abner Vidal. Abner, em São Paulo, pela primeira vez em quase 90 anos, a OAB Guarulhos elegeu uma mulher como presidente, a Patrícia Vanzolini. Aqui em Guarulhos, na diretoria, que vai assumir ano que vem, nós temos também mulheres na diretoria. E entre as propostas da chapa, há esse programa Mais Mulheres na OAB. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa e também essa preocupação com a igualdade de gênero dentro da OAB. São temas, assim, muito importantes. Como você bem disse, a OAB tem 91 anos de história. Nós nunca tivemos, a OAB São Paulo, nós nunca tivemos uma presidente mulher até agora. Dia 1º de janeiro assume a doutora Patrícia Vanzolini, será a nossa primeira presidente. Guarulhos, nós já tivemos uma presidente mulher, doutora Joanice Barba, lá no início dos anos 2000. E atualmente, na diretoria, nós temos 5 diretores, nós temos 3 diretoras mulheres, efetivamente com poder de gestão e de caneta e etc. Esse é um tema extremamente caro à advocacia. Eu digo que a OAB, ela precisa puxar esse debate. E não apenas no que tange à igualdade de gênero, mas também com relação a algumas questões caras à sociedade. Por exemplo, nós temos no nosso programa implementar um projeto antirracista. Então, a sociedade precisa mais falar sobre esses temas, a OAB precisa fomentar esses temas, porque, de fato, há uma desigualdade muito grande. Se você olhar para o quadro de diretoria das empresas, por exemplo, você tem a maioria esmagadora de diretores homens. Não precisa ir longe. Se você olhar, por exemplo, para a própria OAB, de 27 seccionais, nós temos apenas 5 mulheres presidentes. Na gestão
teremos 5 mulheres a partir do dia 1º de janeiro, porque hoje, atualmente, nós temos apenas uma mulher presidente, que é a presidente da OAB do Amazonas, que não foi eleita. Foi eleito um homem, esse homem renunciou e ela assumiu. Então, ou seja, na eleição passada, nós não tínhamos nenhuma mulher presidente de seccional. Isso está mudando, graças a um provimento também do Conselho Federal, que determinou a paridade de gêneros nas diretorias da OAB, portanto, agora é obrigatório a paridade de gênero. Eu acho que é um grande avanço para a OAB, mas a OAB precisa dar o exemplo. Mais do que dar o exemplo, a OAB precisa, de fato, colocar esses assuntos em pauta para que a sociedade possa ter conhecimento de todas esses pormenores e que, sim, nós possamos discutir isso de forma muito aberta, honesta, inteligente, fomentando os espaços de poder para as mulheres, para os pretos, para os pardos. Essa é a função, não apenas para os LGBTQI+, a gente precisa de uma grande integração. Quando todos nós nos sentimos representados no nosso segmento, então o preto e o pardo ele está representado na diretoria, a mulher está representada, a pessoa que se identifica com LGBTQI+, também está representada, todos nós falamos e defendemos com muita propriedade os direitos humanos. Você comentava também, durante essa proposta de descentralização, que a OAB, a advocacia, deixou de ser algo extremamente elitista, então essa descentralização também acaba possibilitando com que haja mais diversidade dentro dos quadros da OAB, você entrar em contato com outras pessoas que não sejam esses homens héteros brancos, que no geral estão em posições de poder. Com certeza, é muito importante, porque você traz um outro tipo de visão, um outro tipo de oxigênio para esses espaços de poderes. Por exemplo, nós, da nossa diretoria, a nossa diretora tesoureira, ela tem escritório e mantém um escritório no Vila Carmela. Queria que você falasse um pouquinho como que a Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente aqui em Guarulhos, atua não só na defesa dos profissionais da advocacia, mas também dos direitos constitucionais, da democracia. Olha, esse é um tema extremamente caro, Renata, e você toca num assunto que as pessoas não sabem, mas o nosso estatuto, que é uma lei federal, está lá no artigo 44, que antes da defesa individualmente do advogado, a OAB, ela deve defender o Estado democrático de direito. Ou seja, antes de defender o advogado, nós precisamos defender a Constituição, a democracia e o Estado democrático de direito. É inaceitável ataques de qualquer modo às nossas instituições. Nós nem sempre concordamos com alguns posicionamentos. Por exemplo, aqui em Guarulhos, em 2017, quando nós tivemos ali a reforma trabalhista, nós nos posicionamos contra o assodamento, a rapidez da tramitação do projeto de lei da reforma trabalhista. E nós nos manifestamos, nós nos insurgimos contra aquela reforma e nós integramos um grande conselho de juristas, e eu pude fazer parte desse conselho, para discutir a constitucionalidade de alguns artigos junto ao STF. Esse ano, em 2021, fora reconhecido que alguns artigos da reforma trabalhista aprovada lá em 2017 são inconstitucionais. Portanto, a OAB ela deve estar vigilante ao Estado, vigilante defendendo o Estado democrático de direito. Então, a OAB deve se manifestar firme, como nós temos nos manifestados, não de hoje, mas de alguns anos, como eu disse, com relação à reforma trabalhista, ela precisa se posicionar. É bem verdade, Renata, que nós também não somos obrigados e não concordamos com todos os posicionamentos do nosso presidente da OAB Federal. Então, cabe, sim, algumas críticas ao Felipe Santa Cruz, que é o presidente do Conselho Federal, mas nós, advogados, nós precisamos defender as instituições, porque a base da democracia, de fato, são as instituições. Voltando para uma questão mais local agora, você citou o caso da reforma trabalhista, mas há outras questões de impacto na sociedade que a OAB costuma se posicionar. Aqui a gente tem o exemplo do fechamento da Proguaru, que é um assunto que há um ano tem gerado bastante polêmica, bastante discussão jurídica, discussão política, financeira.
Eu queria saber um pouquinho do seu posicionamento. A OAB tem emitido algumas notas também, falando muito dessa questão da rapidez como foram aprovados todos os processos. Eu queria que você falasse o seu posicionamento especificamente como presidente da OAB eleito para o próximo ano. Como é que você tem acompanhado isso? E se os procedimentos jurídicos têm sido respeitados na sua visão, como você tem visto? Veja, não me cabe falar sobre as decisões judiciais. Eu não estou efetivamente advogando nesses processos, então não me cabe criticar ou elogiar a decisão judicial. O que nos cabe fazer é uma análise com relação à rapidez e à falta de discussão com a sociedade, porque é uma decisão que vai atingir 4.700 trabalhadores, mas não apenas, atingirão também as suas famílias e também atingirá a sociedade guarulhense como um todo, porque, veja, se esse indivíduo, 4.700 desempregados na sociedade, ele vai perder o poder de compra, ele vai perder ali a sua contribuição econômica com a cidade com certeza sofrerá. Do ponto de vista técnico, me parece que o poder público deveria ter um pouquinho mais de atenção com relação a esse trabalhador. Nos causa estranheza, por exemplo, a falta de um PDV, um plano de demissão voluntária. Como eu disse, foi uma decisão muito abrupta, não houve uma discussão ampla com a sociedade. Eu não estou fazendo juízo de valor se é melhor fechar ou se é melhor manter aberto, porque trata-se de uma questão técnica, talvez fuja até um pouquinho da questão do direito, e aí nós vamos para uma outra questão que é do ponto de vista econômico. Mas faltou apenas esse cuidado, esse zelo de dar uma destinação correta para esses trabalhadores. Nós tivemos um fato absolutamente lamentável na sexta-feira, que foi o falecimento de um trabalhador em um protesto, mas é importante que nós tenhamos em mente também que nós não sejamos usados como massa de manobra para qualquer tipo de situação. Então, é importante que nós não façamos, por exemplo, de uma morte de um trabalhador um evento político. Então, nós precisamos nos distanciarmos e analisarmos essa questão de forma muito, muito segura. A OAB tem emitido notas, a OAB tem acompanhado a comissão que analisa a questão da Proguaru, e me parece, sim, que fora um tanto quanto assodado essa decisão. E não estou entrando aqui, não estou fazendo juízo de valor. Me parece que, do ponto de vista social, o trabalhador e a sociedade como um todo deveria ter tido a oportunidade de uma discussão um pouco mais ampla sobre a questão. E como que você acredita que deve ser a relação da OAB Guarulhos com os poderes constituídos aqui da cidade, com o executivo, o legislativo? Qual que é a sua expectativa? Há um trabalho de fiscalização, de acompanhamento? E não apenas com o legislativo, o executivo, com o poder judiciário também. A OAB, ela deve e continuará sendo absolutamente independente, para que ela possa, por exemplo, ter lugar de fala, e ela precisa ter um relacionamento fluido com os poderes constituídos. Ela precisa ter uma relação fluida com o poder executivo, com o poder legislativo, com o poder judiciário, mas não uma relação que não de igualdade, uma relação em que a OAB, quando necessário for, ela vai sim exercer o seu papel de apurar, emitir ofício ao Ministério Público. Cabe dizer que a função precípua de fiscalizar o ente público, ela não é da OAB, ela é do Ministério Público. A OAB cabe sim a fiscalização subsidiária, técnica e oficial ao Ministério Público, para que o Ministério Público tome as devidas as devidas questões que entende necessário. O que eu quero dizer é o seguinte: a OAB não tem poder de polícia. A OAB ela pode apurar e ela vai emitir ofício para o Ministério Público. Cabe ao Ministério Público, à polícia e os poderes constituídos tomarem as providências que entendem necessário. A OAB precisa entender a sua capacidade e a sua competência. Aliás, a sociedade precisa entender, compreender as competências, mas a OAB deve sim se manter muito atenta aos autoritarismos, tanto do Poder Executivo, do Poder Legislativo, como também do Poder Judiciário. Abner, a gente está quase acabando, mas só para fechar, vou lançar mais uma questãozinha polêmica para você.
com relação ao ensino online de direito. Porque a gente sabe que durante a pandemia, o ensino online, que acabou sendo o único possível durante algum tempo para muitas faculdades, já tem essa discussão há algum tempo com relação ao direito, e a OAB tem se posicionado contrário a ter esse ensino 100% virtual das faculdades de direito. Eu queria saber a sua opinião também. Há uma diferença entre o EAD, que a OAB é contra, e nós engrossamos esse coro, de fato, não há essa possibilidade, porque o EAD, são aulas gravadas, e há uma diferença do EAD para a forma em que se adotou na pandemia, que são aulas ao vivo, em que o aluno interage com o professor. Me parece que essa forma de ensino, com aulas ao vivo e o professor interagindo com o aluno, ela não tem essa classificação de EAD. Eu engrosso o posicionamento da OAB Federal, e também é o posicionamento da OAB local, de que não deve ter cursos de direito EAD. Me parece que a realidade nos mostrará se esse método, ou o futuro nos mostrará se esse método que nós estamos experimentando na pandemia, ele será um método híbrido, ele será um método, por exemplo, 70% presencial e 30%, por exemplo, de aulas ao vivo, mesmo telepresencial. O futuro vai nos dizer. Mas uma coisa certa, as aulas gravadas em que o aluno não tem a interação com o professor é inadmissível e inaceitável. Tá certo. Queria agradecer a sua participação aqui no Ponto de Vista, muito obrigada. Desejar boa sorte também para esse triênio agora que vai começar a partir de janeiro. Eu que agradeço, Renata, obrigado pela gentileza, agradeço na sua pessoa, toda a equipe aqui, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Esse foi o Ponto de Vista de hoje, recebendo o presidente eleito da OAB Guarulhos para o triênio de 2022 a 2024, Abner Vidal. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.